Efésios, capítulo 5. Então, Efésios capítulo 5, e aos poucos nós vamos progredindo ao final deste livro tão precioso, que é a carta aos Efésios. E vamos ler, então, os versículos de 18 a 21, vocês que têm a revista atualizada, então vocês lerem juntamente comigo. Os que têm outra tradução, então vocês podem só acompanhar e escutar, né? Efésios 5 e 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Baixemos as cabeças em oração. Pai, mais uma vez, nós estamos aqui nesta noite para prestar culto a Ti. A parte deste culto é te dando atenção. Nós entendemos que o Senhor tem falado, tens deixado isto registrado na Bíblia Sagrada, e certamente grande parte do nosso dever prestar atenção ao que o Senhor tem dito. Primeiramente, para podermos conhecer o Senhor, saber te agradar, te glorificar, te amar nas nossas vidas. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nota que o versículo 18 começa com a palavra I, só uma letra, mas é importante e faz conexão com aquilo que Paulo vem dizendo antes. Nós vimos na semana passada que Paulo disse que nós não devemos andar como nécios. Se a nossa vida antes de seguir a Cristo foi uma de tolice, porque ignoramos o que era de mais importância a gente conhecer, agora em Cristo nós andamos como pessoas sábios. E o sábio sabe aproveitar bem o tempo, usando o tempo que Deus deu, e Deus deu tempo igual a todos nós, mas usando aquilo que tem mais valor. E isto envolve, então, no versículo 17, procurar compreender a vontade do Senhor. Nós vimos uma série de talvez uns 15 versículos na semana passada que falam de coisas que são a vontade do Senhor. E aí ele diz: e não vos embriagueis com vinho. Em outras palavras, embriagado, você não vai conhecer a vontade de Deus. E foi isso que o sábio deveria fazer. Paulo diz: o que você precisa para
conhecer a vontade de Deus é estar cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, enchei-vos do Espírito. Tenho olhado na NVT aqui recentemente e quero chamar a sua atenção a uma coisa que diz aqui na NVT. Aliás, eu fiz uma encomenda de algumas destas Bíblias, devem chegar em breve. Às vezes, comparando tradições diferentes, ajuda a gente a compreender o que Deus está dizendo. Diz na NVT: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Então, em vez de dissolução, que é uma palavra não tão comum, descontrole ou falta de controle é mais fácil da gente entender, não é? Vamos tratar primeiramente então desta parte: não vos embriagueis com vinho. Primeiramente, com isso nós podemos compreender que no passado, antes de seguirem a Cristo, certamente alguns dos irmãos na igreja de Éfeso eram bêbados. E Cristo havia transformado as suas vidas. E Paulo está dizendo para eles: não volte para lá não, vocês devem lembrar de como foi. O fato é que muitas vezes o bêbado faz coisas que, estando de boa mente, não faria, não é? Você poderia pensar em termos da Bíblia, de Noé, no capítulo 9 de Gênesis, o que ele fez lá. Ló, acho que é capítulo 19, se não me engano, também fez coisas que nunca teria feito se não fosse que o embriagado e não sabiam nem do que estavam fazendo. Parece também, quanto a este não vos embriagueis com vinho, que às vezes até a própria ceia parece que deu ocasião, às vezes, no tempo de Paulo, a embriaguez. Estou me referindo a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e aí preste atenção a essa parte, ao passo que há também quem se embriague. Triste que no momento que era para ser dedicado à lembrança da morte de Cristo a nosso favor, e alguns estavam se embriagando. Neste mundo, a vida cheia de rotina, de dificuldades no trabalho, dificuldades na família, e no meio a isto, pessoas muitas vezes então se entregam à bebida para esquecer-se dos seus problemas. Costuma ser que pessoas que estão embriagadas, ou bem perto disto pelo menos, muitas vezes estão lá sorrindo e dizendo coisas um para o outro para sorrir, mas embriaguez então é uma solução passageira e muitas vezes depois tem consequências mais sérias ainda em termos dos seus problemas do que
do que tinham antes por causa da embriaguez. E aí Paulo diz, em vez disso, sejam cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, na NVT, na versão transformadora, sejam cheios do Espírito. Eu queria chamar a sua atenção a isto, porque na língua original essa parte que é traduzida em enchei-vos, é um verbo que está no presente imperativo passivo. É por isso que a NVT, ao dizer sejam cheios, em vez de enchei-vos, enchei-vos seria o imperativo ativo, sejam cheios o imperativo passivo. Sejam cheios, em outras palavras, significa se deixa ser cheio do Espírito. A pergunta então que cabe muito bem aqui é: como é que o Espírito nos enche? Como é que você então obedece essa ordem? Sejam cheios do Espírito. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas no mesmo tempo que Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu também a carta aos Colossenses. E a verdade é que tem várias semelhanças entre essas duas cartas. E se você for a Colossenses capítulo 3, por um momento comigo, na página 1557, minha Bíblia, 1557, Colossenses capítulo 3, em versículo 16, diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu creio que você pode dizer que muitas das mesmas palavras aqui no versículo 16, que tem lá em Efésios capítulo 5, incluindo de versículo Efésios 5:17, em termos de sabedoria, também Efésios 5:19, louvando, os salmos, hinos e cânticos espirituais também, versículo 19, o versículo 20 de Efésios 5, com gratidão em vosso coração. E aí o que segue como resultado de habitar ricamente em nossos corações a palavra de Cristo, aí vai vir justamente aquilo que Paulo menciona em Efésios 5. As esposas sendo submissas ao marido, o marido amando a esposa, filhos obedecendo os pais cuidando bem dos filhos, e a palavra aos servos e aos patrões também, do mesmo jeito que Efésios continua depois deste texto. Tudo isso para dizer então que, juntando
Efésios 5:18, sejam cheios do Espírito e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. As duas coisas são a mesma coisa. Isto é, para mim estar cheio do Espírito Santo, eu preciso estar cheio desta palavra que Ele inspirou e nos deu por escrito. Assim que somos cheios do Espírito Santo, a palavra que Ele deu é um meio dele nos encher e transformar as nossas vidas. E então, se estou cheio do Espírito Santo, então Paulo passa a falar de três coisas que vão acompanhar isto. Primeiramente, no versículo 19, é cântico. No versículo 20, gratidão constante. E no versículo 21, também sujeitando-vos. André? Ou André? André? Você pode desligar o seu microfone, por favor? Pois bem, 5:19, então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Primeiramente, essa expressão, falando entre vós, dá a entender que esse vós, então, é a igreja de Cristo. Então, aqui Paulo está falando de, então, quando a igreja está reunida, ela vai estar fazendo isso justamente aquilo que o versículo 19 diz. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Os cultos que nós temos aqui, nós cantamos justamente porque é algo que a Bíblia ensina que faz parte do culto ao nosso Senhor. Ele menciona então salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo então é focado no Senhor. Salmos seria uma referência ao livro de Salmos. O livro de Salmos realmente foi feito para ser o cantor dos judeus. Era aquilo que cantavam. Mas nós encontramos exemplos de outros cânticos registrados na Bíblia, não somente os Salmos. Por exemplo, aí perto do tempo do nascimento de Cristo, em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, nós encontramos um cântico de Maria. Pouco tempo depois dela descobrir que estava grávida do Messias, de Jesus Cristo. E pouco tempo depois, em Lucas 1 também, de 67 a 79, nós encontramos um cântico de Zacarias, quando nasceu o seu filho João Batista. Então, um dos resultados de sermos cheios do Espírito Santo é cântico. Falando entre vós com salmos,
entoando e louvando. E note bem, não é só repetição de palavras que agrada o Senhor. A gente tem celulares que a gente pode tocar hinos e assim por diante, mas o celular não tem coração, não tem emoção. Então, o que o Senhor quer da nossa parte, e que vem como fruto de estarmos cheios do Espírito, é cantar de coração ao Senhor. Envolve estar pensando no que estamos dizendo. Sim, é possível que a gente conheça as palavras até de cor e ainda cantar de coração, né? Mas é um dos perigos quando a gente já sabe muito bem as palavras do hino, a gente simplesmente repetir palavras se o coração está dentro e assim não agrada ao Senhor, não, né? Ele continua, então, no versículo 20, Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele enche os nossos corações de gratidão. Nós temos o que agradecer ao Senhor? Bem, muito, não é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos muitas e ricas promessas. Por exemplo, a promessa em Romanos 8 e 28. Sabemos, ou em outras palavras, temos certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto não é só um pensamento positivo, não é só eu quero que seja assim. Ao contrário, é coisa que Deus promete. Ele não promete que tudo é bom, não. Ele promete que Ele, que é Deus, faz com que até as coisas maus, sejam os nossos próprios pecados, seja os pecados de outros que cometem contra a gente, ou acidentes, tudo Ele faz que cooperem para o nosso bem. Pode dizer um amém para isto? Amém. Glória a Deus por isso. Então, é por causa destas coisas e muitas outras que nós podemos estar sempre dando graças por tudo a nosso Deus. E aí no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão não é coisa que o ser humano gosta disto por natureza humana. Não é? Seu filho nasce e nasce com vontade de te obedecer? Não. Submissão não é uma coisa que o ser humano naturalmente gosta, não. O ser humano gosta de pensar
que ele pode ser Deus de sua própria vida. Eu posso decidir ser o que eu quero. Este é um pensamento comum nos nossos dias. Então, a grande revolta das pessoas nos nossos dias é justamente contra isto. A palavra de Deus afirma que existe um Deus a quem nós vamos prestar contas por nossa vida, e que, a não ser a morte de Cristo, pagando o débito do nosso pecado, que nos aguarda, pelo contrário da submissão, que é rebelião, que nos aguarda ao lago de fogo. Então, é bom a gente pensar um pouco aqui quanto a sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há sim um senso em que toda a igreja deve estar sujeitando um ao outro. Especificamente no contexto aqui, ele imediatamente segue isso, descrevendo 3 grupos de pessoas que devem submeter-se. Primeiramente, as mulheres aos seus maridos, começa falando para elas e depois dá a instrução para os maridos, no versículo 25. No capítulo 6, começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, que é submissão devida aos pais. E no versículo 4, então, tem uma palavra aos pais. E aí, em 6 e 5, tem uma palavra aos servos ou empregados. E fala que eles devem estar em submissão ao seu patrão. Aí no versículo 9 e no 6 tem uma palavra aos patrões. Isso aí é o que nós vamos ver mais para frente. Então, mas é importante compreender, e eu quero me dirigir, por exemplo, primeiramente a nós maridos. Há um sentido em que nós devemos submissão primeiramente a Cristo, que é o nosso cabeça, e quando nós nos casamos, nós então entramos numa responsabilidade de, por causa da nossa submissão a Cristo, uma submissão a buscar o bem das nossas esposas, enquanto a lideramos. Então, podíamos dizer a mesma coisa em termos de pastor e igreja. Os pastores da igreja, a congregação deve obediência, submissão aos seus pastores. Mas o pastor que agrada a Deus também não é um ditador. Ele sabe que ele tem que prestar contas a Deus por a responsabilidade que tem de velar pelas almas, cuidar das pessoas que o Senhor confiou a sua responsabilidade. Então, o que temos visto? Deus diz: embriagueis nunca. E algumas das religiões pagãs achavam que por meio da embriaguez é que alcançava
contato com as divindades. Como diz, a nova vida em Cristo não é submeter-se ao controle, à medida, mas submeter-se ao Espírito Santo, por meio da palavra, produz na vida do salvo. Primeiramente, cântico, versículo 19, gratidão no versículo 20, e submissão uns aos outros no versículo 21. É uma vida transformada em Cristo. Não é a vida velha que tínhamos antes sem Cristo, não. Cristo tem feito esta transformação na sua vida. Espero que você possa poder dizer sim, Cristo tem feito isso na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por nosso tempo de estudo da Tua Palavra aqui esta noite. Nós queremos que mesmo o estudo deste texto seja o Senhor enchendo-nos do Teu Espírito, a palavra habitando ricamente em nossos corações, transformando então as nossas vidas na orientação daquilo que o Senhor tem deixado escrito para a nossa edificação. Aceite também o nosso tempo de oração que segue, ó Pai, glorifica assim o Teu santo nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.